Irmãos, vamos ter uma palavra de oração, vamos buscar socorro diante do trono da graça. Nosso maravilhoso Pai, buscamos a Tua face, nos humilhamos diante de Ti, humilhamos todo o nosso ser ante a Tua majestade e reconhecemos que precisamos do socorro do Espírito Santo, que Ele, na liberdade, Ele possa entre nós passear, em nós agir. Queremos uma vez mais que Ele nos fale nessa manhã pela palavra, traga ao nosso coração aquela porção que Tu tens preparado. Que o Teu Filho Jesus Cristo seja honrado, glorificado na palavra e também em nossas vidas. Nós pedimos, bondoso Deus, pedimos que Tu nos ajude, Tu coloques Teus olhos sobre nós nessa manhã. No precioso nome de Jesus nós oramos. Amém. Com a graça e bondade do Senhor, então chegamos nesse momento, esse momento derradeiro, onde ainda temos uma medida a compartilhar com os santos, a respeito do encargo, que não só subiu ao meu coração, mas também no dos irmãos. E como porção que vai nos dirigir, nós vamos abrir o Evangelho de Mateus no capítulo 5 e vamos fazer a leitura de alguns versos. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Diz a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por enquanto, esta é a leitura que nós temos. Nós já vimos, queridos irmãos, que nós, como peregrinos, nós não temos direito à cidadania nesse ambiente onde nós estamos presentes hoje, que é esse mundo caído, essa entidade espiritual que pertence a esta realidade adâmica caída. Nós também somos forasteiros, aqueles que estão de passagem neste lugar. Nós estamos apenas passando por um momento nesse lugar, mas nós temos uma cidadania. Essa cidadania, ela é celestial. Por quê? Porque nós fomos comprados por preço. Nós fomos comprados por bom preço, o sangue de Cristo Jesus, a obra perfeita que Ele realizou naquela cruz. Então, através desse pagamento que nós nunca vamos conseguir mensurar o valor, nós fomos tirados desse mundo, fomos arrancados de nós mesmos e pertencemos agora àquele que por nós morreu e ressuscitou. Somos chamados agora como peregrinos e forasteiros para viver uma vida que agrada o Senhor, uma vida que de fato traga honra ao seu santo nome. Por onde quer que possamos ir, devemos então ser embaixadores de uma nova pátria. Nós devemos ser representantes de uma nova pátria. Nós temos um governo que dirige a nossa vida, e esse governo não mais pertence a esse mundo. Qualquer embaixada, se nós pegamos, por exemplo, a Embaixada Americana em São Paulo, aquele território onde a embaixada se encontra não é um território brasileiro, é um território americano. E todos os suprimentos, todas as leis que governam aqueles que ali se encontram, americanos, são suprimentos e leis que vêm do seu país. Não é o Brasil que interfere ali,
Não é o Brasil que envia os suprimentos. Não é o Brasil que dita as normas daqueles que fazem parte da embaixada americana. E é assim conosco. Nós somos embaixadores, então todo suprimento, todo o tipo de governo, todo estilo de viver deve advir dessa nova pátria da qual nós pertencemos. Então nós devemos representar bem a nossa pátria celestial nesse mundo. E aos interesses da nossa pátria celestial, nós vivemos nesse mundo. Esse é o teu papel, esse é o meu papel, como filhos de Deus que somos. Este é o papel da igreja, ser embaixadora nesse mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A embaixada está aqui, mas ela não pertence aqui, ela representa aqui. E este deve ser o sentimento dos nossos corações. E da mesma forma, como nós vimos nas citações que fizemos ontem, no que concerne sermos peregrinos e forasteiros, nós olhamos para essa passagem que acabamos de ler, mostra-nos aqui as Escrituras algo extremamente importante. Primeiramente, vós sois o sal da terra, e depois mostra-nos na sequência que nós também, vós sois a luz do mundo. No entanto, para que nós possamos compreender essa passagem, nós temos que fazer pelo menos a menção daquilo que Jesus falou anteriormente. Porque os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus fala-nos do famoso Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, bem como todas as outras passagens das Escrituras, encontra-se exatamente onde deveria estar. Por que Jesus não deixou registrado o Sermão do Monte numa outra porção dos evangelhos, do Evangelho de Mateus, mas exatamente nesse lugar? E por que também as bem-aventuranças encontram-se aqui na primeira porção que compõe o Sermão do Monte? Por que as bem-aventuranças não se encontram, por exemplo, no capítulo 6 ou 7 de Mateus? Mas aqui, porque é assim que o Espírito estabeleceu. E para que nós compreendamos exatamente essa ordenança que o Senhor nos dá aqui, colocando-nos como uma diretriz, vocês são o sal da terra e luz do mundo, nós precisamos compreender pelo menos uma única realidade dessas bem-aventuranças que o Senhor Jesus disse aqui. Diz-nos a palavra de Deus que, vendo as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, os discípulos se aproximaram dele, e ele então passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ai, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então nós precisamos conhecer um pouquinho dessas bem-aventuranças, pelo menos a primeira delas. Obrigado. Pelo menos a primeira delas. Numa versão, inclusive minha, diz bem-aventurados os humildes. Mas a boa tradução, entendo, a mais adequada seria bem-aventurados os pobres de espírito. E é interessante quando a gente olha para essas bem-aventuranças aqui, elas estão também colocadas exatamente na maneira como está aqui. Por que não está primeiramente colocado bem-aventurados os misericordiosos, que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração? Mas é esta a ordem que deve estar aqui. Tem que começar assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Já vamos dizer um pouquinho sobre esse aspecto do bem-aventurados os pobres de espírito, para que entremos no ponto que desejamos. Mas somente os pobres de espírito
serão os bem-aventurados os que choram. Chorar por quê? Chorar pelos problemas da sociedade, pelos problemas das realidades que nós estamos à volta? Também. Mas bem-aventurados os que choram quando olham para si mesmos e veem os pecados imundos que há em si mesmos. Esta é a bem-aventurança, quando você vai chorar, quando você olha para você e fala assim: Senhor, quão eu tenho ferido o teu coração com a minha conduta. Esta é a bem-aventurança. E ninguém pode dessa forma chorar sem primeiro ser pobre de espírito. Por isso que ela está numa ordem adequada aqui colocada. Por isso que é assim que ela está disposta. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa isso? 4 coisas, e tendo elas no coração, nós vamos defini-las. Definir essa bem-aventurança. Quem é o pobre de espírito? É aquele que nada sabe, nada é, nada tem, nada pode. Esse é o pobre de espírito. Ele nada sabe, ele nada é, ele nada tem, ele nada pode. Ou então você pode dizer o seguinte: eu nada sou, eu nada sei, eu nada tenho, eu nada posso. Esse é o verdadeiro pobre de espírito. É aquele que está completamente vazio de si mesmo e cheio do quê? De Cristo. Somente pela obra de Cristo isso é possível. Então, quando nós chegamos numa situação como esta, Jesus começa bem essa parábola, essa bem-aventurança, dizendo: desta forma, olha, para que vocês possam andar claramente e entender todo este falar que vai até o capítulo 7, vocês precisam começar com esse pontinho aqui. Não saiam dele enquanto não passarem por essa lição. As demais serão consequências. Eu nada sei, eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí você fala: mas e agora? Aí você se lembra de João 15:5, a parte final do texto: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nada de mim, tudo dele. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o sentido inicial das bem-aventuranças. Aí vai fazer sentido falar dos que choram, dos que são os mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos. Somente um pobre de espírito pode ser misericordioso. Somente um pobre de espírito será manso, um pacificador. Somente um pobre de espírito entenderá o que significa ser perseguido por causa da justiça. Isso falando da conduta. Somente um pobre de espírito entenderá o que significa ser perseguido por causa do nome dele. Isso fala do ser, daquilo que nós somos nele. Nossa conduta e daquilo que somos nele envolve 2 tipos de perseguições. Somente os pobres de espírito podem experimentar isto. Aí então ele chega no ponto que nós destacamos aqui: vós sois o sal da terra. Então aí sim Jesus ele vai colocar de maneira correta. Vocês são o sal da terra, mas para que nós sejamos sal da terra, nós temos que ter passado pela lição anterior. O pobre de espírito, ele pode ser o sal da terra. E quem é o pobre de espírito? Aqueles que de fato experimentaram todos os efeitos da obra da cruz em sua vida, ou têm experimentado num processo crescente. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então nós não podemos mudar de bem-aventurança enquanto nós não tivermos aplicado essa aqui. Um irmão que faz uma consideração sobre essas bem-aventuranças, chamado Charles Spurgeon, ele fala aqui que essas bem-aventuranças são como uma escadaria de luz. Cada degrau está colocado no seu devido lugar. E você não pode dar um passo para colocar seu pé no 3º degrau. Você tem que passar pelo 1º, 2º, 3º e 4º, e assim sucessivamente. Muito interessante. Aí ele chega aqui: vocês são o sal da terra. E essa expressão, quando você vai buscá-la de uma maneira mais profunda, alguns irmãos interpretam da seguinte forma: vocês e tão somente vocês são o sal da terra. É impressionante.
A força do texto é esta: vocês, e tão somente vocês, são o sal da terra. Então, o Senhor Jesus, quando está dizendo essas palavras aqui, Ele quer realmente que a força desse texto entre no nosso coração pelo Espírito. É como se o Senhor se volte para nós, o seu povo, para a igreja e fala: vocês e tão somente vocês podem salgar essa terra, mais ninguém. Não há solução, não há como vocês trazerem qualquer bênção para este mundo, a não ser se vocês vocês não se expressarem como sal. Não haverá bênção. Sal, nós somos sal. Sal, sal. E a mesma ideia, só adiantando o processo aqui, a mesma ideia: vós sois a luz do mundo, vós e tão somente vós. É essa a ideia forte do texto. Ou seja, não tem outro caminho de Deus abençoar a sociedade, essa terra, esse mundo, a não ser através da igreja. Somos peregrinos e forasteiros. Agora nós devemos ter essa clareza no coração: sou sal. E o sal tem algumas finalidades. O sal dá sabor, o sal promove sede, o sal pode temperar algumas coisas, mas a finalidade principal que Jesus está mostrando aqui para os discípulos e para nós é de um valor antisséptico, que significa que ele mata germes. Mata germes. Pega uma carne, como que a carne era guardada e protegida, ou para que evitasse a putrefação? Sal, 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 sal sobre ela. Ela mata germes. Então Jesus está falando para os seus discípulos: olha, o que o sal é lá na mesa de vocês, na casa de vocês, vocês devem ser no mundo, ou na terra, né? No testemunho desse mundão mesmo. É isso. E Ele está falando para nós: olha, o que o sal tem como seu fator principal de ação, no caso de conservação de uma carne, vocês têm esse mesmo papel. Ou seja, qual que é o papel da igreja? Ela tem um papel de antisséptica, para evitar que a podridão do mundo avance rapidamente. É lógico que nós não conseguiremos estancar isso, mas dentro daquilo que Deus tem como medida para nós, como responsabilidade do povo de Deus, é papel nosso. Já ouvi isso de vários irmãos, inclusive de César Coneglian, um outro irmão querido, lá perto da minha terra, em Maringá. Irmãos, a igreja está como está. Nós estamos sofrendo todo esse processo, sabe, de perdição, de corrupção, de imoralidade, porque nós não estamos exercendo o nosso papel de sermos sal nessa terra. Ou seja, a podridão vai avançando. Então nós temos este papel, sermos sal. É um valor antisséptico que deve estar agindo aí. É interessante que Jesus, Ele está falando com iletrados, está falando com pessoas incapazes, eram discípulos muito comuns, simples, mas nesses discípulos estava a resposta que o mundo precisava. Não eram sábios, não eram filósofos, não eram conhecedores de nada. Eram homens que passaram pela primeira bem-aventurança. Morreram para si mesmos, morreram para o mundo. Homens que nada sabiam, nada eram, nada podiam e nada tinham, a não ser Cristo. Eles tinham tudo. E nas mãos de Cristo, então, eles poderiam exercer o seu papel de salgar o mundo. Não é incrível isso, irmãos? E este é o desafio que nós temos para nós. Agora, de que modo nós podemos falar para vocês, de um modo prático, que nós podemos exercer essa função de sermos sal na terra? Eu vou colocar 3 situações aqui. E ela é importante começar da maneira como eu vou dizer aqui, porque todos nós nos encontramos na mesma situação. E já tem sido falado isso aqui, não só por mim. O que nós precisamos para dar os primeiros passos é de arrependimento.
É dizer assim: Senhor, nós não temos exercido a nossa função de ser sal nessa terra. Então nós vamos começar da maneira correta. Nós precisamos começar com os nossos corações quebrantados. E o arrependimento produz algo em nós. Voltem a Bíblia para o capítulo 3 de Mateus, versículo 8. O arrependimento sempre vai gerar frutos. Então diz assim, 3:8 de Mateus: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o nosso arrependimento, ele não pode ser apenas um arrependimento emocional, um arrependimento simplesmente de fala, circunstancial. É um arrependimento que mostra prova real. É um arrependimento. Eu estava indo para uma direção e mudei completamente a rota da minha jornada. Isso é arrependimento. Metanoia, você sofre uma mudança clara, né, de posicionamento, de atitudes e também de atos. Peguem, por favor, Provérbios 28. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Vejam só os dois movimentos do verdadeiro arrependimento. Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O arrependimento produz dois movimentos. Você precisa confessar e você precisa deixar. Esse é o verdadeiro arrependimento. Quando você não somente, eu confesso, mas você tem que deixar. Então há dois movimentos necessários quando há um arrependimento. São os frutos de que nós lemos lá no Mateus capítulo 3. O arrependimento é quando você verdadeiramente confessa, você reconhece, não é um arrependimento circunstancial, emocional, debaixo de pressão, mas é um arrependimento que surgiu no teu coração. E qual é a resposta verdadeira de que isso é real? Você deixou. Você realmente mudou, você guinou para um outro campo. Então, o primeiro ponto para que nós realmente possamos nos tornar sal nessa terra é experimentarmos um genuíno arrependimento. Aí nós vamos entender o que é separação, o que é andar com Deus, o que é intimidade, o que é verdadeiramente expressar a vida dele, o que é gerar testemunho. Isso é muito importante. Então, quando nós falamos desse Mateus 5,13, né, que fala do sal da terra, nós estamos dentro da primeira bem-aventurança, daquilo que já rapidamente falamos para vocês. E está inserido isso, para que a gente possa ser um testemunho real nessa terra, como sal. Então precisa haver esses dois movimentos. O primeiro, então, está relacionado ao arrependimento. É a confissão e o abandono do pecado. Quem confessa e deixa. Isso tudo com a ajuda, lógico, do Espírito Santo, porque a nossa carne não tem força para isso. Mas você, na força, na dependência, no seu clamor de coração ao Senhor, Ele vai lhe capacitar a você realmente ter esse genuíno arrependimento experimentado no seu coração. A segunda realidade importante para que nós nos tornemos sal nessa terra é ter uma vida harmônica. Podemos colocar vida de harmonia. E essa vida de harmonia não é outra do que senão aquilo que temos falado, que nós devemos falar, mas aquilo que nós falamos deve ser exatamente aquilo que estamos experimentando no nosso viver. Podemos ver isso numa passagem que é Filipenses 1, verso 27. Filipenses 1, verso 27. Há muitas passagens, citamos algumas nas reuniões anteriores, essa aqui nós não citamos. Mas veja só, 1:27 de Filipenses: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo,
para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. De grandes riquezas que é nessa porção aqui, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. E o mais interessante desse texto, essa palavra vivei, que está aqui, no original, parece-me que há uma versão, a King James, ela traduz assim, portar-se como um cidadão do céu. Porque a palavra que aparece no original aqui é politeomai, é cidadão. É cidadão. Então, portai-vos como cidadãos do céu, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Vivei. Coloque esse texto ao lado de Filipenses 3:20, que nós falamos ontem. A nossa pátria está lá no céu. Ali é a mesma palavra que está aqui, politeomai. É a mesma palavra, é cidadania. Então, portai-vos como cidadãos do céu, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Ora, estamos falando a mesma coisa. Já não temos cidadania aqui que não nos é dada, porque nós morremos para esse mundo. Temos uma cidadania celestial. Somos embaixadores. Então vamos viver agora com essa cidadania, portando de modo digno do Evangelho. E é interessante que Paulo fala assim, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, o que as pessoas têm falado a nosso respeito. Do nosso reunir, do nosso movimento, qual é a leitura que as pessoas lá atrás da cerca fazem de nós? Eu tenho falado isso para os irmãos lá onde nós nos reunimos. Irmãos, qual é a leitura que as pessoas têm feito a respeito de nós? Mais do que isso, qual é o legado que nós vamos deixar nessa cidade, se o Senhor não voltar antes, se nós formos embora daqui, se o Senhor nos recolher? Qual é o legado? Ali passou mais um grupo, mas é um pessoal que se reunia ali no hotel, é um grupinho aí. Mas qual é o legado? Quais as marcas reais da vida de Cristo que nós vamos deixar impressas na vida dessa sociedade aqui? De que maneira prática nós vamos fazer isto? Isto é viver de modo digno, isso é ser cidadão celestial. Então, para que eu seja sal na terra, eu tenho que começar com a base. Senhor, tenha misericórdia, tenho entristecido o teu coração, não tenho vivido de forma tal que eu sou antisséptico, mas eu preciso de Ti, ajuda-me por Tua graça. Eu me arrependo, Senhor, eu confesso a Ti, eu quero deixar e deixo, Senhor, ajuda-me por Tua graça. Senhor, eu quero viver de modo harmônico, eu quero viver de modo digno do Evangelho, para que as pessoas, ouvindo a meu respeito, a nosso respeito, eles possam de fato ter uma leitura adequada, porque somos cartas vivas. Esse é o grande desafio. Esse é o segundo ponto extremamente importante. Vamos pegar mais uma passagem dentro desse segunda situação aqui. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 10, a partir do versículo 9, Paulo está fazendo uma oração a esses irmãos lá na cidade de Colossos. E quando ele faz a oração, no versículo 10, ele faz uma menção, a qual nós retiramos aqui para aplicar para nós. Ele está orando, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, nós não podemos interpretar essa palavra, essa porção aqui, como se fosse viver de modo digno na reunião. De viver de modo digno aqui, nesse convívio. Não, é viver de modo digno lá no teu trabalho, lá nos teus relacionamentos familiares, da sociedade. É modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. É isto.
Então é um convite a vivermos de modo harmônico. Isso é ser o quê? Sal da terra. Somos sal da terra. Estamos impedindo que a corrupção, a podridão avance. Faça a tua parte. Aquela história da floresta, aquele grande incêndio, tudo sendo consumido, e todo mundo fala, que fogo, que fogo, que fogo. E vem aquele passarinho, né, pega com o biquinho dele, uma gotinha de água lá no rio e leva no centro da floresta e solta. O elefante tirou o maior sarro, né? Como assim? Você acha que você vai pagar a floresta? Eu falei assim, eu não vou pagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Então faça a tua parte. Não faz, não adianta, esse mundo já está perdido. Já sabemos disso. Mas nós podemos ser estes que são sal na terra, antissépticos. Se você estudar os avivamentos, vocês vão ver. John Wesley, William Greenshaw, George Whitefield foram antissépticos na Inglaterra. Foram eles os responsáveis para não acontecer aquilo que destruiu a França em 1789, com aquele movimento do iluminismo, que levou a uma carnificina, um derramamento de sangue sem precedente, uma destruição de valores morais de tudo. Isso só não foi levado para lá, porque tinha sal da terra lá, chamado John Wesley, George Whitefield e tantos outros. E eles foram antissépticos, seguraram. Esse é o teu, é o meu papel. Não é aquela história, não, já está tudo escrito, o mundo já está perdido, os eleitos já estão garantidos, então agora vamos viver. Não. Você tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade de ser sal. Somos sal nessa terra. Esse é o grande ponto. E por fim, o terceiro aspecto, se nós temos esse viver harmônico adequado, esse viver harmônico realmente que já é percebido no meio onde nós estamos, o terceiro é quase que irmão desse segundo. Nós temos uma vida de demonstração. É assim que tem que colocar, vida de demonstração. Então, o primeiro é um arrependimento genuíno, o segundo é um viver harmônico. Esse viver harmônico leva-nos ao terceiro ponto, que é uma vida de demonstração. Não uma vida de falação, é uma vida de demonstração. Pegue em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha só a orientação do apóstolo Pedro aqui àqueles irmãos. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que texto precioso! Antes, santificai a Cristo como Senhor. É interessante que a ordem, sempre ela deve ser obedecida, lógico, como foi dada aqui. Eu jamais estarei preparado para responder àqueles que pedem a razão da esperança que há no meu coração, sem que, primeiro, eu santifique Cristo como Senhor no meu coração. Não é como Salvador, não é como sumo sacerdote, não é como o amado da minha alma. Nesse caso é como Senhor. Kyrios é aquele que manda. Ele manda e você fala, sim, Senhor. Ele pede, você fala, sim, Senhor. Ele te envia, você fala, sim, Senhor. Então você percebe que para que isso seja real, eu nada sei, nada sou, nada posso, nada tenho, tem que ser real no seu coração. Quando você experimenta a primeira bem-aventurança, pobre de espírito, então o estabelecimento do senhorio de Cristo no seu coração é uma naturalidade. Mas você e eu precisamos chegar à conclusão, Senhor, eu preciso chegar ao fim de mim mesmo. Eu preciso passar realmente por toda a experiência do significado do que significa morrer em Ti. O que significa morte em Cristo.
A morte em Cristo significa você sair do centro e Ele tornar-se o centro da sua existência. Morte de Cristo significa você sair do comando da sua vida para que Ele exerça o senhorio em sua vida. Qual foi o grande mal que aconteceu no Éden? O pecado terrível. Foi o gerar da autonomia. O pecado fez com que o homem se tornasse um ser autônomo, autodependente. Ou seja, Deus que havia criado o homem para que Cristo, naquela representação do jardim do Éden, Ele estava figurado naquele fruto da árvore da vida, Ele ingerindo aquele fruto da árvore da vida, simbolicamente Ele estaria ingerindo a vida de Cristo dentro dele. Então, Deus não teria apenas um relacionamento periférico com Adão, como Ele tinha no entardecer de cada dia. Deus então estabeleceria um relacionamento íntimo com Adão através do fruto do seu filho no seu coração. Haveria um relacionamento eterno. Mas o homem pecou, ele se rebelou e se tornou um ser autônomo, autodirigente. Eu faço a minha vontade, eu tenho as minhas emoções, eu penso o que eu quero. E quando Cristo vem e faz a obra, Ele atinge exatamente esse ponto. Ele crucifica o nosso ego, o nosso eu, porque o nosso problema está aqui. Então, quando nós cremos na nossa morte em Cristo e ressurreição nele, estamos dizendo: Senhor, eu não quero que eu governe mais a minha vida, eu quero ser arrancado de mim, para que Tu habites em mim e governe todo o meu ser. Agora, objetivamente isso aconteceu. O que significa isso? Quando você olha para trás, você tem a história do Evangelho, você tem a história de Cristo na cruz. Ele já morreu, já derramou seu sangue por você, já crucificou o teu velho homem. E você creu nisso: Senhor, eu creio nisto. Então você crê nisto, agora você vai aplicar isto diariamente no seu viver. Você vai se considerar morto para o pecado todos os dias, para que a vida de Cristo seja manifesta em você, dia após dia. Se você tirar os olhos do Senhor, você vai cair. Porque você e eu temos dentro de nós aquela velha natureza terrível que não foi erradicada de nós. Ela foi posta de lado, ela foi desempregada, que é o significado maior da palavra destruído do versículo 6 do capítulo 6 de Romanos. O corpo do pecado foi destruído, foi desempregado, foi colocado de lado. Ele não foi extirpado, não foi erradicado. Então não brinque. Você crê verdadeiramente na sua morte em Cristo, isso é um fato. Agora, aplique isso diariamente para que você desfrute desse fato. Esse é o ponto. Então, para que nós possamos viver uma vida de demonstração, devemos fazer o que Pedro está mostrando aqui: santificar a Cristo como Senhor no coração. Ele é Senhor, Ele governa, Ele é aquele que manda. Isso é vida de demonstração. Então, no segundo aspecto, ele vai falar assim: aí sim, estaremos preparados para dar a razão da esperança que nós temos no nosso coração. Aí você vai poder falar para as pessoas o que Cristo representa para você. E a tua própria vida vai fazer com que as pessoas se incomodem, seja para te julgar até, para te condenar, ou até para que você manifeste essa esperança que é em você, porque muitas pessoas não vão aceitar. Mas você estará preparado sempre para dar a razão da esperança que há no teu coração. Por quê? Porque você santifica Cristo como Senhor no seu coração. Então, para que nós sejamos sal nesta terra, é necessário o arrependimento, uma vida de harmonia, e essa vida que se transforma numa vida de demonstração. As pessoas vão ler Cristo em nós. E a gente vai estar sempre preparado para dar a razão da esperança que nós temos. Isso é ser vida de sal, vida antisséptica no mundo caído.
Em detalhes muito simples. Não me vejam como um legalista, como tem dito em outros momentos. Às vezes pessoas com uma boa intenção vêm mostrar alguma coisa para você no celular, sabe, aquelas coisas picantes, aquelas coisas que não levam a nada. Então não seja esse que compactue com isto. Só comece a mostrar, assim, isso não me agrada. Lógico que as pessoas falam assim, você é muito radical, você é muito extremista, você é um religioso. É melhor ser chamado de religioso, extremista, mas ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. É assim que esse mundo vai tentar nos cercar, nesses pequenos e simples detalhes, mas são situações que vão carcomendo a nossa existência. Então aqui está, queridos irmãos, lógico, em breves palavras, voltem para Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5. Há muitas coisas que depois, com certeza, os irmãos irão considerar sobre este aspecto, né, de sermos sal na terra. E veja as consequências de que, quando ele se torna insípido, misturado, quando ele se torna sem valor algum, ele não presta para mais nada, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É o que acontece quando nós não testemunhamos de modo adequado. Acontece quando a nossa vida é misturada. É o que acontece quando a nossa vida, ela é a vida de um pato, como a gente disse numa reunião ali fora, né? Um cristão pato, mais ou menos em tudo. Pato mais ou menos anda, mais ou menos voa e mais ou menos nada. Então pato é uma coisa. Tem muito cristão pato. É uma vida misturada, não tem testemunho, não se define. Nós devemos ser que nem a garça. A garça é impressionante. A garça branca. Vocês já viram um garça andando nas beiras dos rios? Aquela plumagem, branca. E ela está andando nos lodinhos ali, não pega. Sabe por quê? Ela, quando ela está sadia, ela, mesmo nas suas penas, ela solta um óleo que a protege. Por isso que ela é sempre branca. Uma garça que está manchada, ela está doente. Ela não está bem. Aquele óleo representa a unção do Espírito Santo sobre um que está andando no meio da lama, mas não está sendo contaminado pela lama. Então nós não devemos ser pato e devemos ser garça. Ela anda no brejo e não fica suja. É assim que o cristão é. Anda nesse mundo, mas não é desse mundo. Porque ele é sal da terra. É isso que devemos ser. É esta a realidade. Com a unção do Espírito sobre nós, que Cristo vai manifestar, né, toda a sua vida, toda a sua graça. Né? Aí no versículo 14, né, nós temos a seguinte porção, né? Capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E aqui também da mesma forma, né? Vós e tão somente vós. É interessante que a ordem é essa mesma, sal da terra e luz do mundo. Não pode ser invertida também. Por quê? Você primeiro você precisa ser algo para poder expressar algo. Você primeiro é para depois manifestar. A luz é algo de manifestação, mas você precisa ser primeiro. É por isso que está nessa ordem. Então nós somos sal da terra, é o que somos, para sermos luz desse mundo, expressar. É exatamente isso. Esta é a ordem que a palavra de Deus nos coloca aqui. Agora, o verdadeiro sal dessa terra, a verdadeira luz desse mundo, não foi outro senão Cristo. E por que ele foi verdadeiro sal e verdadeira luz? João 6,57. João 6,57. Olha só que texto precioso da Escritura Sagrada para nós. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Esse texto é completo para nós. Jesus vivia pelo Pai. Vivia pelo Pai. Não é o que o texto está dizendo assim? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai,
Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Olha só. De que maneira Jesus viveu nesse mundo? Eu, o verdadeiro sal e a verdadeira luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas ele é o sal da terra também. Agora, de que maneira ele viveu? Pai, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a tua vontade, que está nos céus. Uma comida eu tenho para comer, e esta é fazer a vontade do meu Pai. Tantos e tantos textos que ele fala sobre isto. O que significa isso? Não mais eu, mas o meu Pai. Jesus, dentro da sua vida ministerial como Filho do Homem, ele nada era, nada sabia, nada tinha, nada podia, a não ser através do seu Pai. Isso é ser sal da terra. Ele verdadeiramente foi o pobre de espírito. Ele podia tudo, ele tinha tudo, ele sabia tudo, ele era tudo. Mas ele esvaziou-se de tudo, tornou-se, eu nada sou, nada sei, nada posso, nada tenho. Só ele fez isso. E assim ele constituiu-se o quê? Sal da terra. E luz do mundo, a mesma coisa. Ele é a luz. Então ele era a luz do mundo. E lógico, dele expressava a luz desse mundo. Mas ele fala assim para nós, né? Vós sois a luz do mundo. Vós sois. Não é impressionante isso? Ele falar a respeito dele, até nós aceitamos. Senhor, o Senhor está falando a teu respeito. Tu és a luz do mundo. Mas ele não está dizendo aqui, vocês são como. Não, vocês são. E é aquela expressão, vocês e tão somente vocês são. Não há outro caminho para esse mundo. Não há outro caminho a não ser através da igreja. Para que este mundo que está nas trevas, nós fomos tirados dessas trevas. Vimos os textos ontem e anteontem. E agora nós somos lançados nesse mundo de trevas para sermos o quê? Luz. Luz. Então vocês percebem como a separação é necessária. Ela não tem como, é insubstituível. Nós não podemos ser cristãos dentro do Egito, não podemos ser cristãos perto do Egito, não podemos ser cristãos aliançados ao Egito. Figura do mundo. Nós somos cristãos que foram tirados do Egito, agora enviados para ele para sermos luz nesse Egito, nesse mundo. Então Jesus diz essas palavras tão penetrantes, né? Vós sois a luz do mundo. E já vimos que ele, verdadeiramente ele, tão somente ele, não só é o sal da terra, mas também a luz do mundo. E de que maneira nós podemos compreender isso? A luz não faz barulho. A luz não faz explosão. Luz é luz. Então é no silêncio da nossa vida. É no silêncio das nossas escolhas, dos nossos valores, o teu estilo de vida, da maneira como você é, da maneira que você age. Isso é ser luz, com a boca fechada. A luz não faz barulho. A luz divulga uma realidade que está dentro. Cristo é tua vida, a luz da vida está em você. E se ela encontrar caminhos através de você, ela vai se expressar. Vocês são a luz do mundo. Jesus está mostrando aqui. Essa luz, como eu estava dizendo, não faz barulho. Ela não grita. Ela não é palpável no sentido, mas ela é vista pela vida de testemunho de cada um de nós. Vamos pegar aqui uma passagem interessante das Escrituras Sagradas, que está em Romanos 13. Bem peculiar essa passagem. Romanos 13, a partir do versículo 11 até o 14. E nós temos um direcionamento aqui interessante, pois temos mais uma passagem para citar. Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente
como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e nem ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que texto precioso! E aqui tem uma palavra bem específica. Diz assim: vai alta noite. Veja só como está a situação desse mundo que nós estamos vivendo. Vai alta noite, mas o dia vem chegando. A promessa da vinda dele é real. Revistamo-nos, pois, das armas da luz. Olha aí. De que modo? Andemos dignamente como em pleno dia. Andando. Novamente caímos no aspecto de um viver prático. Andando. Valores, escolhas, estilo de vida, etc. Andando. Onde quer que você possa estar, você deve andar de modo digno, de modo harmônico. E é impressionante as orientações que Paulo dá à igreja em Roma. Não em orgias, dissoluções e contendas. É impressionante, mas isso acontece no meio do povo de Deus? Infelizmente acontece. Isso macula o testemunho do Senhor. Mas graças a Deus, que quando, ainda que nós, pela nossa fraqueza, pela nossa limitação, nós caímos, pecamos, desagradamos ao Senhor, machucamos as pessoas, nós temos um caminho de retorno. Nós temos a quem recorrer. Nós temos um Senhor cheio de graça. Nós temos um Senhor cheio de misericórdia. Nós temos um trono que nós podemos confessar os nossos pecados. Não tem pecadinho, pecadão, tem pecados que precisam ser confessados. Confesse os pecados diante do Senhor. Confesse e creia que Ele te perdoou plenamente com o sangue dele derramado no Calvário. E a Bíblia fala que nós nos tornaremos puros, alvos como a lã. Tem um texto que diz assim, que vocês se tornarão como vocês nunca fossem. Vocês se tornarão como se nunca fossem. Se não estou enganado, é Naum, qualquer coisa assim. Vocês se tornarão como se nunca fossem. É interessante, Deus vai nos olhar perfeitamente puros, como se nunca tivéssemos sido. Uma coisa impressionante. Esse é o caminho de Deus. Então, aqui fala-nos, sabe, de uma vida, realmente, eu passei, escorreguei, caí, põe a boca no pó, peça perdão, foi perdoado? Vamos prosseguir diante do Senhor em nome dEle, em nome de Jesus. Vamos prosseguir, porque Ele nos purificou. Jesus é mais misericordioso do que os santos. Jesus é mais misericordioso do que os homens. Jesus fala assim, vai e não peques mais. Os homens pegam pedra. Pedras da justiça, pedra da religião, pedra do que... Não. Jesus pega a sua graça e derrama. Esse é o caminho de Jesus. Graça, misericórdia. E assim, quando a palavra de Deus diz para nós andarmos de modo digno, é exatamente isso. Nós temos um caminho de restauração, um caminho de graça. É isso. Esquecendo para as coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio soberano que o Senhor tem reservado para mim como vocação. E mais uma passagem, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 15. Paulo, quando então está orientando esses irmãos em Filipos, ele diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o teu papel, esse é meu papel. Sermos luz nesse mundo. A igreja deve ser luzeiro nesse mundo. Essa é a palavra para o nosso coração, irmãos. Fomos tirados do mundo para que, com as marcas da cruz, sejamos novamente enviados para esse mundo para sermos luz.
Esse é o texto que vai ficar no teu coração, para que vocês e eu nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A palavra irrepreensível aqui, permito mais essa pequena consideração. A palavra irrepreensível aqui é muito forte, e ela aparece outras vezes na Bíblia. Parece que irrepreensível é uma pessoa que ela nunca pecou na vida. Aquela pessoa é irrepreensível. Não. A palavra, por que nós somos irrepreensíveis? E por que nos tornamos às vezes repreensíveis? Nós somos repreensíveis quando pecamos e não confessamos. Se você é um filho de Deus, você pecou e não tratou daquele assunto, este pecado você vai ter que tratar lá diante do tribunal de Cristo. Você vai dar conta dele. Você é repreensível a ele. Mas se você pecou e confessou diante do Senhor, diante da pessoa, ou situações envolvidas, se você pecou, você confessou, deixou, você obteve a provisão do perdão, você se tornou irrepreensível naquele pecado. Não se fala mais nesse assunto. Já tratou. Porque o sangue de Cristo cobriu. Então, irrepreensível não significa inerrância, impecabilidade. Significa que quando você, por uma razão ou outra, e por sua responsabilidade, peca, vá diante daquele que tem o perdão. Confessa, deixa, receba a provisão do sangue. E diante dele você é irrepreensível. É isso que quer dizer o texto para nós. Mas o ponto é, somos luzeiros desse mundo. Somos luzeiros desse mundo. Então guarde no coração. Foram várias e várias reuniões que nós tivemos juntos, irmãos. Muitas coisas elas já se apagaram da nossa mente, coração. Mas nós temos que rever os textos, as coisas e falar, Senhor, eu quero viver nesse mundo de tal maneira que o teu nome será honrado. Eu quero te amar de tal forma, porque o Senhor me amou de tal forma que esse mundo vai perder completamente o brilho para mim. Que o Senhor seja honrado na vida dos santos aqui, não só em Tietê, mas em todas as outras localidades aqui apresentadas. Que o Senhor continue falando, guardando o coração de vocês. Nosso maravilhoso Pai, entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra e as nossas vidas, para que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser. Nós queremos viver como estes pobres de espírito, completamente confiados a Ti, porque sem Ti nada nós podemos. Nos entregamos, nos consagramos diante de Ti, renovamos nossa aliança contigo, nossa consagração a Ti. Queremos ser um povo que honra e glorifica o Teu nome, sempre, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.